The siren will start now. Vitória republicana, Donald Trump entra para a história ao vencer a eleição presidencial. Além do voto para presidente, os eleitores da Flórida votaram em emendas constitucionais. Apenas 2 foram aprovadas. No Brasil, o resultado das eleições americanas faz dólar disparar. Essas e outras notícias, agora no Brasil News. Boa noite. Donald Trump tem retorno político impressionante à Casa Branca. Entenda o porquê o novo presidente entra para a história. Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, consolidando um impressionante retorno à Casa Branca. Ele garantiu a vitória depois de superar mais de 270 votos do colégio eleitoral, derrotando a democrata Kamala Harris. O republicano falou nas primeiras horas desta quarta-feira em um centro de convenções de West Palm Beach, na Flórida. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Nas eleições de 2024, os republicanos conquistaram a maioria no Senado americano e podem ganhar a Câmara dos Deputados. Isso tornaria tudo mais fácil para Trump estabelecer propostas e aprovar nomeações importantes. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. Aos 78 anos, Trump é o primeiro ex-presidente desde Grover Cleveland a retornar à Casa Branca por meio do voto. E também o primeiro a ser eleito com processos na justiça. Entre os assuntos polêmicos e promessas durante a campanha, o presidente eleito falou em deportar milhões de imigrantes, impor tarifas sobre todos os produtos importados para os Estados Unidos, em especial os vindos da China, e teceu críticas ao apoio americano à Ucrânia na guerra com a Rússia. Os apoiadores de Trump aproveitaram o momento para falar do que esperam do retorno dele à presidência. Os detalhes com a repórter Poliana Andrade. A volta de Donald Trump trouxe alívio para quem esperava um retorno positivo diante de uma eleição bem acirrada. E os eleitores expressam o sentimento desse retorno. I'm excited. I want to just rip this spike up and throw it in the air and celebrate. Everyone's so happy. He's going to make everyone happy again. Even if they didn't want him as president, they're going to be wealthier, safer, healthier, everything. So I'm ecstatic. My brick suit is it's a metaphor. It's supposed to call to mind a wall. And in this case, it's a strong border wall. And that's what I believe America needs, is stronger border controls. President Trump will do that. He will get the border back in order.
We will not have the influx of millions upon millions of illegal aliens per year into our country. Everything was in jeopardy, and President Trump is back again to make America great again and make America healthy again. De acordo com pesquisas da Reuters Ipsos, os maiores problemas identificados pelos eleitores foram o emprego e economia. Poliana Andrade para o Brasil News. O presidente eleito Donald Trump recebeu nesta quarta-feira a importante ligação de Kamala Harris. A candidata democrata teria reconhecido a derrota e o parabenizou pela vitória. De acordo com o porta-voz, Harris falou ainda sobre a importância de uma transferência de governo pacífica. A seguir, Flórida comemora resultado das eleições e aprova apenas 2 emendas. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. E a Flórida, que já foi um reduto democrata, nesta eleição foi um dos primeiros estados a eleger Trump como presidente. Muitos apoiadores o aguardaram durante a madrugada o anúncio oficial das eleições. Quem traz essas e outras informações é a repórter Lorena Gomes. Poucas horas depois do fechamento das urnas, a Flórida mostrou ao país a vitória republicana. Donald Trump recebeu os 30 votos do colégio eleitoral aqui do estado, ficando com 56% contra 42,9% da Kamala Harris. O republicano conquistou pouco mais de 6 milhões e 100 mil eleitores, enquanto quase 4 milhões e 700 mil optaram pela democrata. Trump comemorou a vitória por aqui também. Muitos apoiadores do presidente eleito vibraram com gritos e aplausos no centro de convenções em West Palm Beach, tão logo o resultado foi anunciado. Donald Trump will become the 47th president of the United States. Além do voto para presidente, os eleitores da Flórida tiveram emendas constitucionais para votar. Apenas 2 foram aprovadas. Confira. A emenda 1 foi rejeitada nas urnas. A proposta era de eleições partidárias para membros de conselhos escolares. 55% das pessoas votaram a favor, contra 45%. Era preciso 60%. Com a derrota nas urnas, as eleições seguem apartidárias. A emenda 2 foi aprovada com 67% dos votos a favor. A caça e a pesca no estado agora se tornam um direito público e preservado para sempre. Já as emendas mais polêmicas, 3 e 4, foram rejeitadas. A 3 abordava sobre o uso recreativo da maconha. 55% dos votos na urna eram favoráveis à mudança na legislação, mas não foram suficientes para mudar a lei. Com isso, o uso da maconha recreativa na Flórida continua ilegal. A 4 tratava do direito ao aborto antes do período de viabilidade, 24 semanas, ou quando necessário para proteger a saúde do paciente. 57% dos votos foram favoráveis, mas a emenda, que precisava de 60%, não foi aprovada. Já a emenda 5 obteve 66% dos votos e foi aprovada. Os eleitores escolheram adicionar o ajuste de inflação à atual isenção de impostos de propriedade, a partir do dia 1º de janeiro de 2025. E, por fim, a emenda 6, que recebeu 50% dos votos a favor e foi uma das 4 rejeitadas. Com isso, o financiamento público de campanhas para cargos estaduais permanece na Flórida. No próximo bloco, no Brasil, o resultado das eleições americanas repercute na política e faz dólar disparar.
Açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. E a vitória de Donald Trump repercutiu no meio político brasileiro. A correspondente Arlene Balieiro está chegando com detalhes dessa e outras notícias. Boa noite a todos. A vitória de Donald Trump também repercutiu no meio político aqui no Brasil. Na manhã desta quarta-feira, o presidente Lula usou as redes sociais e parabenizou Trump. Ele escreveu, abre aspas, meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo, fecha aspas. E ainda na madrugada, o ex-presidente Jair Bolsonaro também parabenizou Trump por meio de um texto publicado nas redes. Ele disse, abre aspas, hoje testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. Um homem que, mesmo após enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, ergueu-se novamente, como poucos na história foram capazes de fazer. Fecha aspas. E ainda falando sobre política, mas agora aqui no Brasil. Nesta terça-feira, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, recorreu da decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, que anulou as condenações do ex-ministro José Dirceu na Operação Lava Jato. Na defesa, a PGR alegou que as situações jurídicas dos casos são diferentes. No último dia 28, Mendes revogou todos os processos que foram assinados contra Dirceu pelo ex-juiz Sérgio Moro na Lava Jato. A decisão, inclusive, atinge casos que levaram o ex-chefe da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, à condenação de mais de 23 anos de prisão por lavagem de dinheiro e esquemas de corrupção na Petrobras. Mendes alegou que houve falta de isenção por parte de Moro e que Dirceu foi impedido de ter um julgamento, abre aspas, justo e imparcial, fecha aspas. E agora a gente vai falar sobre economia. O preço da carne de frango subiu pelo terceiro mês consecutivo aqui no Brasil. A alta foi observada em todas as regiões monitoradas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPE. No último mês, o quilo do frango congelado teve alta de 2%. Já no frango resfriado, chegou a quase 1%. Os pesquisadores explicam que o valor elevado da carne bovina contribuiu para a alta do frango. É que o consumidor procura por alternativas mais acessíveis, o que provoca o aumento da demanda. E os aeroportos brasileiros vão ter salas exclusivas para autistas. Confira. Os aeroportos brasileiros vão passar a ter salas especiais para passageiros autistas. O anúncio foi feito pelo governo federal na terça-feira. A previsão é de que 20 salas sejam implementadas até 2026. 6 devem ser inauguradas ainda no primeiro trimestre de 2025, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos. A ideia é oferecer um espaço acolhedor e adaptado para os mais de 200 mil passageiros autistas que circulam pelos aeroportos do Brasil todos os anos. Para o Ministério, a iniciativa pretende dar melhores condições não apenas para as pessoas com espectro autista, mas também aos familiares. Muito bom. E o resultado das eleições fez o dólar disparar. Confira a cotação da moeda americana frente ao real. A seguir, na Espanha, militares e voluntários se mobilizam para a limpeza de cidades depois das enchentes.
Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado. Feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto! Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Em Israel, as principais ruas e rodovias foram fechadas por manifestantes que acenderam fogueiras para condenar a demissão do ministro da Defesa israelense. A decisão do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de demitir o ministro da Defesa Yoav Gallant levou milhares de pessoas às ruas. Os manifestantes entraram em confronto com a polícia, fecharam as ruas e colocaram fogo em rodovias. O objetivo foi dar um recado. Nowadays, today, we are here and we are out in the streets because we asked Netanyahu not to replace Gallant. We know that he's using our soldiers, he's using our kids and our sons as a present just to hold his coalition. It's time to understand that Bibi has to step down from his office and to let serious people to lead Israel into the problem that he was creating. Voluntários continuam o trabalho de limpeza na Espanha. Quase 90 pessoas continuam desaparecidas depois das enchentes. Militares e voluntários continuam o trabalho de limpeza no sul da Espanha. Os estragos em decorrência das enchentes da semana passada estão por todos os lados. Quase 90 pessoas estão desaparecidas. As fortes chuvas do início deste mês fizeram transbordar os leitos dos rios, causando cheias repentinas que arrastaram carros e pontes e invadiram propriedades e estacionamentos subterrâneos. Pelo menos 217 pessoas morreram em Valência, Castilla-La Mancha e Andaluzia. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.